certeza de que estamos fazendo aquilo que Deus mandou? Será que vocês consideram que está no lugar certo que Deus queria que você estivesse? Quando olhamos para a vida de Paulo, nós temos o início, a continuação e o término do seu ministério. Em Atos capítulo 9, versículo 6, temos o início com a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Paulo para Deus. Em Atos 20, versículo 24, temos a continuação com a seguinte afirmação: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Vejamos que ele ainda não perdeu o foco da sua missão. Mas, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, temos um final com a conclusão do ministério de Paulo. E ele diz: chegou o tempo da minha partida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. O ponto de partida para uma vida frutífera é quando surge em nosso coração esta pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? Porque se nós achamos que Deus apenas nos salvou, e quando eu uso esse termo apenas nos salvou, é algo muito grande, porque a obra salvífica de Deus é extensa, pelo menos assim, seria difícil falar sobre essa salvação que Ele nos tirou do mundo. Mas se nós achamos que Deus nos salvou para ficarmos na igreja, nós estamos apenas enganados. O ministério de Deus ter nos tirado do mundo e nós ainda estarmos vivos é certeza que alguma obra Ele tem aqui na terra conosco. Então, a pergunta que nós temos que fazer, quando nós lidamos com esse ministério, com esse ponto, essa estrutura ministerial do Novo Testamento, esses 5 ministérios, esse ministério duplo aqui, é: Senhor, o que queres que eu te faça? Porque, querendo ou não, o nosso coração entra em oscilação, dizendo assim: Senhor, será que eu sou grande o suficiente para fazer tua obra? Querido, se nós pegarmos um ponto interessante, que o nosso dedo mindinho do pé, tão pequeno que seja, ele tem a capacidade de 50% de se manter em pé. Ele nos dá o equilíbrio de 50%. O dedo tão pequeno que ele é. E tem gente que se acha pequeno na igreja. Um dos dons que às vezes passa desapercebido na igreja é o dom do socorro. Quantas vezes Deus colocou no seu coração dar um abraço para a pessoa? E tudo aquilo que aquela pessoa precisava era somente um abraço. Ou uma mensagem. E se trata do ministério. Sabe de uma coisa? Nós daremos conta por isso. Porque quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai perguntar quantas vezes eu preguei. Que bom que fosse só isso. Quantas vezes você pregou? Eu preguei uma vez. Mas não é isso que Ele vai perguntar o que você pregou. Você pregou a verdade? Você falou a verdade? Mas a sua chamada tem sua importância. Porque um obreiro sem a chamada é como um peixe fora d'água. Pula muito, mas está morrendo. É um viajante sem destino, ou uma rota de chegada. É um homem sem farol em uma noite escura. É um céu sem estrelas. É o sol sem sua luz e seu calor. É uma casa sem alicerce, uma pessoa sem chamado, sem propósito. Se encaixa nesse sentido. Mas o obreiro tem o seu método de chamada. Nós temos nas Escrituras pelo menos 2 métodos revelados de chamada. É o método direto. É onde Deus tem chamado homens de modo direto. Onde Deus vai lá e diz: olha, eu quero chamar você para a obra. Paulo foi chamado pelo modo direto. Existe um modo indireto, onde Deus também usou o modo indireto na Bíblia, para chamar e designar com grande objetividade pessoas. Timóteo foi chamado de modo indireto. Mas, o que é chamado? O que é vocação? E o que é profissão?
Porque profissão é aquilo, ou é aquela habilidade que o homem se habilitou a fazer em faculdades, cursos ou em treinamentos, como carpinteiro, encanador, elétrico, pedreiro, e entre outras. Mas a chamada vem do latim clamare, que é gritar, é proclamação, é feita por Deus aos homens. Existem na Bíblia duas chamadas. A primeira é inclusiva, quando os homens são chamados à salvação. A segunda é exclusiva, quando os homens são chamados a desenhar ou a desempenhar os diversos ministérios do corpo de Cristo. O nosso único propósito aqui de servir na igreja é para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Mas existe a vocação, que é o chamamento. Essa daqui é a irmã gêmea da chamada, pois junto com a chamada vem a vocação, e a vocação é o papel que o chamado deve desempenhar dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestre, entre outros. Mas se nós percebemos que a profissão, chamada e vocação são palavras distintas uma da outra, alguém pode estar no ministério sendo um excelente profissional, chamado por Deus para o ministério e possuindo a vocação para pastor. Ou alguém pode ser um excelente profissional e não ter chamada para o ministério e muito menos vocação. Porque hoje se existe um ponto basilar. Foi um curso de hermenêutica que eu fiz, na verdade homilética, e ele vai basilar 4 exemplos de que o Brasil é um dos países que a gente mais sofre com heresias. E um dos pontos que ele coloca lá é que é muito fácil denominar-se pastor no Brasil. Você faz um cursinho lá, ou você abre uma igreja e coloca lá, hoje eu sou pastor. Ou vai lá na internet, muda o seu nome e coloca lá, eu sou pastor. E por isso, por essa lacuna está aberta, muitos estão adentrando na igreja com esse interesse pessoal. Não tem chamado, mas é pastor. Ou aquela coisa que acontece por aí afora. O pastor tem um filho que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E daí, não, eu não quero colocar fulano não, coloca meu filho. Daí o filho coloca o neto. E por aí vai. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas se trata disso. Quando olhamos para Paulo, nós percebemos que em suas cartas ele possuía uma profissão. Ele era fazedor de tendas. Ele tinha uma chamada dada por Deus para servir o reino. E a sua vocação era apóstolo e mestre. Mas eu me pergunto, com que motivação nós estamos vindo à igreja, ou servindo? Com que motivação eu faço isso? Porque quando eu olho para o serviço de diáconos e presbíteros, que é o subponto 2 da estrutura do ministerial, a estrutura ministerial do Novo Testamento, me leva a entender que eu sou um servo. E Spurgeon disse uma vez, é imperativo que não entre no ministério enquanto não fizer profunda sondagem em prova de si próprio quanto a esse ponto. E isso é muito sério. E isso é muito sério, o ministério. Se trata, tem muitos pastores que usam esse exemplo, se trata de uma carga. E nós gostamos muito do ministério, mas esquecemos que ele tem uma carga. Nós crendo como esses homens, que na importância do chamado ministerial, eu quero apresentar 4 perguntas que podem ser utilizadas para avaliar essa vocação. Existe um anseio no seu coração? Existe um anseio no seu coração? Porque um dos elementos fundamentais do candidato ao ministério é o anseio. É o desejo de participar do santo ministério, de ser membro deste tão nobre papel, ser embaixador do reino. Segundo, existe uma confirmação. A confirmação ministerial se dá pelo menos em 2 direções, na vertical e na horizontal. Deus e os homens. Outros, as pessoas que estão em sua volta, constantemente afirmam sem perceber, ou percebendo em sua vida uma chamada ministerial. E existe essa divina. Deus, de alguma forma sobrenatural, por profecia, revelação ou sonhos, confirmou a sua chamada ao ministério.
Porque quando nós vamos, geralmente é o jovem, né? A gente vai desenvolvendo nosso ministério na igreja, alguém olha para a gente e diz assim, olha, vai dizer, Senhor, pastor, peraí. Mas a igreja vai confirmando o seu ministério. A igreja vai olhando para você com o olho do seu chamado. Então a igreja confirma ou Deus, aonde você vai receber essa direção de Deus. Mas, terceiro, existem habilidades em você? Porque todos os homens são possuidores de talentos. E alguns receberam os talentos naturais, outros divinos ou ministeriais. Alguns já nasceram com o dom natural de ser cantor, comunicador e etc. Outros receberam de Deus o dom de pastor, capacidade para apacentar e nutrir. Apóstolo, capacidade para fundar trabalhos. Profeta, capacidade para comunicar palavras proféticas. Evangelista, capacidade para convencer os pecadores da necessidade de salvação. Mestre ou doutor, capacidade para formar e doutrinar a igreja para a edificação do corpo de Cristo e a igreja. Você possui habilidades com que pode servir a igreja? Quarto, há um estilo de vida íntegro, porque quando é verificado o candidato ao ministério, com anseio e desejo de participar do ministério, deve ser então fazer-se esta pergunta: você tem estilo de vida condizente com os requisitos estabelecidos para fazer parte do mesmo ministério?